ser abençoado, é entender o propósito da bênção. É quando Deus faz de nós abençoadores. Melhor do que ser provido é ser transformado por Deus em provedor. Melhor do que ser suprido é quando Deus faz de mim e de você supridores. Então nós vamos entender que o propósito da generosidade não é apenas aumentar o que a gente tem. Fartá-los de pão nesse deserto. Gente, é muita cegueira. A pergunta é, qual a origem da cegueira? Vamos continuar lendo o texto, verso 5. Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Isso aqui é um dado importantíssimo no texto. Eles responderam, 7. Esse também é outro dado importante. Quando você confronta os outros evangelhos, é evidente que eles não sabiam de imediato, de pronto, responder o que Jesus perguntou. Eles têm que fazer um levantamento. Imagino os 12 se dividindo 12 zonas, né, 12 grupos distintos naquela multidão, e cada um fazendo o levantamento e voltando depois para conferir. Eu imagino quando a turma se junta. E aí, Pedro, na minha área aqui não tem nada. E aí, André, aqui também não. E aqui, Felipe, aqui deu 1. Maravilha, nota 1 aí. Ah, e você, nada. Bartolomeu, aqui tem 2, mais 2. E eles chegam à conclusão que tem 8 pães. Pastor, 7. 7 é o que eles responderam. Eu quero te provar pelo texto que eles sabiam que era 8. Tem um pão escondido nessa história. E para mim, que me criei no estado de São Paulo, a gente diria o pão mocosado. Pão no mocó, escondidinho. Então mandou, verso 6, mandou o povo assentar-se no chão e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e abençoando-os, os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu e logo a seguir, tendo entrado no barco, aqui o embarcar é literal, entrou no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Pastor, de onde o senhor tirou que tem um 8º pão? Olha o verso 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um só. Então peraí, se eles esqueceram, olha quem entra no barco de levar pão. E tem um pão no barco, esse pão estava lá o tempo todo. Não me diga que depois do povo estar 3 dias sem comer, quase ninguém tem alimento, que ninguém dos 12 sabe que tem um pão no barco. Eles quando saíam para essas viagens, eles levavam alimentos para vários dias. É por isso que os gibeonitas vão dizer para Josué, olha, quando nós saímos da nossa terra longínqua, esses pães eram novos e agora estão duros. Porque eles tentavam se organizar para garantir que houvesse alimento. Na minha cabeça, 5 dos 12 apóstolos têm que estar metidos na conspiração do pão escondido. É minha cabeça, não estou dizendo que é doutrina bíblica. E eu tenho uma implicância que Judas e Tomé estão no meio dos 5. Isso também é coisa minha. Por motivos evidentes. Um incrédulo, o outro ladrão, né? Avarento que só. Agora, Jesus diz o seguinte, verso 15. Jesus os preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quando você lê, por exemplo, o evangelho de Mateus, você percebe que Jesus está enfatizando que era a doutrina dos fariseus. Quando ele usa o termo fermento. Mas porque ele falou fermento, eles pensam fermento literal, pão. E o verso 16 diz, eles começaram a discutir entre si dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Tipo, estamos levando bronca porque esquecemos de trazer pão. Eu fico tentando imaginar a frustração de Jesus enquanto homem. Eu fico tentando imaginar o que eu, com o meu lado colérico, tinha vontade de dizer ou gritar para eles. Vocês acham que um pão não dá para nós 13, cambada? Com 5 pães eu alimentei 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com 7 pães eu alimentei 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E vocês acham que ia estar reclamando que um pão não dá para nós os 13? Agora, eles estão com Jesus, a fonte da provisão. E continuam não entendendo quem ele é, o que pode fazer. Porque senão teriam entendido a suposta queixa que eles acham que ele está fazendo. Agora, o curioso é quando eles começam a resmungar dessa forma, o verso 17, Jesus percebeu a conversa deles. E perguntou, agora presta atenção no teor da pergunta e deduza você se você acha que Jesus está feliz. Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem? Quem acha que Jesus está feliz? Tá não. Ele está dizendo bando de tapado.
Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000. Agora ele vai lá na primeira multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Por que da primeira vez recolheram 12 cestos? Porque eram 12 apóstolos. E todo mundo voltou com o cesto cheio. Agora Jesus diz, segunda pergunta. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Segunda multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam 7. Mas eles continuam sendo 12 apóstolos. Antes cada um dos 12 voltou com o cesto cheio. Agora 7 voltaram com o cesto cheio, 5 com o cesto vazio. É de onde eu tiro a minha conclusão de que 5 deles estão metidos na conspiração do pão escondido. Porque tem que ter algo que difira o grupo dos 7 do grupo dos 5. A turma do cesto cheio e do cesto vazio. Verso 21. Ao que Jesus lhes disse, depois da comparação. Vocês ainda não compreendem? Traduzindo isso para um português moderno. Alô? Caiu a ficha de vocês ainda não? Agora, o que é que Jesus está comparando? Ao que eu tenho compreendido a partir desse texto, eu fico imaginando o que essa turma argumentou na hora de contabilizar os pães. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vou dizer para ele tem 7. Aí um do grupo fala assim, 8. Não são 7. Tem o nosso no barco. Imagina falando assim, deixa o nosso quieto. Não, mas tem 8. Deixa o nosso quieto. Na primeira vez tinha menos pão para mais gente, ele resolveu o problema. Agora tem mais pão para menos gente. Deixa o nosso quieto. Essa atitude de dizer, no nosso ninguém mexe, que é a falta de generosidade, na minha opinião, e se a gente fosse pregar isso só nesse texto isolado, né, poderia se tornar até uma grande viagem, mas quando você vê o quanto isso está alinhado com toda a Escritura, não é possível que essa informação esteja aí à toa. Agora, algo que eu tenho entendido, se você deixar de entregar o que você tem, isso não vai impedir Jesus de fazer o que Ele quer para os outros. Ele vai alimentar a multidão com ou sem o meu e o seu pão. Ou seja, nós não vamos necessariamente atrapalhar o que Ele quer fazer se nós não participamos. Mas uma coisa é certa, nenhum de nós vai voltar com o cesto cheio se não participar do que Ele está fazendo. E isso precisa nos fazer entender o que eu quero classificar aqui do propósito. Porque generosidade vai produzir na vida do cristão prosperidade sem sombra de dúvida. Mas o nosso conceito de prosperidade, ele está bem confundido, está bem bagunçado, quando a gente generaliza a coisa, obviamente. Na cabeça, outro dia alguém falou para mim, pastor, o senhor acredita na prosperidade? Eu falei, claro, ela é bíblica. Agora, o que nós em termos práticos estamos entendendo e procurando viver a partir disso é a discussão. Na cabeça de muito crente, prosperidade é o que vai fazê-lo semelhante a uma represa. A água vai chegando e vai sendo acumulada toda em nós. E aí quando você fala de finança, a pergunta é, esse é o modelo bíblico? Isso está de acordo com Mateus 6,19, quando Jesus diz, não acumuleis. A palavra traduzida acumuleis, tesauris, é amontoar. Não acumuleis para vós tesouros. Evidente que Deus não espera que eu e você sejamos uma represa. Prosperidade, no meu entendimento bíblico, faz da gente algo mais parecido com o leito de um rio do que uma represa. Pastor, qual a diferença? A água entra, a água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Fluxo contínuo. Que é diferente de represar e segurar tudo. Porque quando a gente começa a falar de resultados da doação, tem cristãos que em vez de crescer na generosidade, o que aumenta no coração dele é a avareza. Diz, não, peraí, se eu der eu vou ganhar mais? Sim, então porque eu quero ganhar mais eu dou. Isso não deveria ser a ordem, não deveria ser a lógica. Então qual o propósito prático da generosidade? Como eu e você deveríamos nos conduzir? Lucas capítulo 6, verso 38, Jesus diz, dai e ser-vos-á dado. É evidente que para quem dá, ele vai receber. Paulo fala de uma lei espiritual, lei de dar e receber. E diz, não apenas vamos receber, diz, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se alguém está dando com generosidade, é porque primeiro você foi generoso. Porque não é só porque eu dei, agora me dão, mas porque eu fui generoso, agora serão comigo. Então as duas coisas estão intrínsecas. É lógico que a medida do retorno é sempre maior do que a da saída. Boa medida, recalcada, sacudida. Outro dia alguém falou, pastor, o que é recalcado?
Falei, olha, quando nós começamos a igreja, e estou voltando lá no primeiro ano, ali na Água Verde, a gente não tinha esse exército de voluntário que tem hoje, né? Nem por quantidade de pessoas na igreja, nem pelo treinamento. Assim, a maioria de nós tinha que fazer de tudo um pouco. A gente chegava mais cedo para arrumar água, para arrumar cadeira, tinha que cuidar de tudo. Eu lembro quando chegava a parte do meio do culto, que vai ter oferta, aviso, eu corria lá para o banheiro dos homens, juntar os papéis, porque eu acho impressionante. O cesto está ali, não é um jogo de basquete, que é um arremesso de 3 de longe. O cara está do lado, mas ele erra. E o pior é que ele finge que não viu e deixa lá o negócio no chão. Eu sou incomodado com essas coisas. Então eu chegava, recolhia aquilo, mas não só recolhia. Às vezes o cesto estava cheio na metade do culto, eu dizia, não vai dar. Então dava uma olhadinha, quando tinha ninguém por perto, eu empurrava com o pé aquele papelada toda para baixo, para o cesto durar até o final, porque a gente não tinha condição de fazer a troca imediata. Recalcar é arrumar mais espaço. Pastor, e sacudida? Mesma coisa. Talvez já foi na padaria, na hora que a atendente está lá te dando os pães, e a quantidade que você pediu, ela vê que não serve, o que ela faz? Dá uma sacudida para acomodar e caber mais. Então toda a ideia do recalcada, do sacudida é caber mais. Mas só até o limite, não. Transbordante. E aqui eu e você precisamos entender que a ideia de Deus não é apenas nos abençoar, mas nos fazer transbordar. Dá para entender a diferença? Deus disse para Abraão 2 coisas. Eu te abençoarei e eu farei de você uma bênção. Presta atenção, melhor do que ser abençoado é entender o propósito da bênção. É quando Deus faz de nós abençoadores. Melhor do que ser provido é ser transformado por Deus em provedor. Melhor do que ser suprido é quando Deus faz de mim e de você supridores. Então nós precisamos entender que o propósito da generosidade não é apenas aumentar o que a gente tem. É colocar a gente no lugar onde aquilo que foi aumentado pela revelação da generosidade de Deus, porque entramos num lugar de provisão sobrenatural, é porque aquilo ele passa a ser entendido e segue um fluxo correto. Deixa-me explicar para você algo importante. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. No verso 3, pedis e não recebeis porque pedis mal. Eu usei isso semana passada para ilustrar que se você fizer a coisa certa do jeito errado não funciona. Mas qual a definição de pedir mal lá de Tiago 4,3? Ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então preste atenção. Toda oração, onde eu e você estamos tentando conseguir algo de Deus que é só para a gente, para esbanjar nos nossos deleites, que a gente não tem plano de dividir com ninguém, é uma oração candidata a ser ignorada pelos céus. Eu lembro no início do ministério pastoral, morava em Guarapuava, e um dia uma pessoa me procura no final do culto, falou, olha, eu moro na cidade tal, era uma cidade próxima, ouvi muito falar de vocês, vim aqui para conhecer a igreja, participar de um culto. Eu inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. E o que você achou? Aí o jeito que ele respondeu, já deu para perceber o tom do sarcasmo, do cinismo, que o clima estava tenso. Ele falou assim, dá para definir a filosofia de vida cristã de vocês com 2 frases. O jeito que ele já falou, eu percebi não estava legal. Uma hora que ele falou as frases, aí eu entendi que a coisa estava pior do que eu imaginava. Eu falei, quais? Aí ele citando um texto de Provérbios, que fala que a sanguessuga tem 2 filhas, fala o nome dela, diz assim, me dá, me dá. Eu tinha pregado sobre como receber de Deus, usando a fé, a oração. E ele falou assim, vocês são um bando de egoísta, interesseiro, que acha que Deus está aí para você arrancar dele tudo que quer, e mais esculhambou. E à medida que ele foi batendo, eu estou ali só ouvindo falar. Quando ele terminou de bater, eu falei, amigo, eu queria saber qual é a sua filosofia de vida cristã. Porque não adianta você vir falar mal da nossa. Eu presumo que para falar mal da nossa você deve ter uma melhor. Ensina a gente, me ajuda a crescer. Ou você passou aqui só para criticar e não tem o menor interesse de ajudar? Eu falei, você deve ter uma filosofia melhor, compartilha aí. Ele falou, eu tenho. Eu falei, qual é? Ele falou, não sou que nem vocês que quer tudo de Deus. Eu falei, ok, como funciona? Vamos para o ponto positivo. Me ajuda aquilo que vai mudar a minha vida. O que você ora? Ou você não ora? Não, eu falo para Deus, se Ele me der só o que eu preciso, está ótimo, não preciso de mais nada. Quando ele falou isso, aí o meu sangue ferveu. Eu falei, e você está acusando a gente egoísta? Sem você, eu falei, para. Eu falei, a sua boca te condena. Eu só vou pegar o que você falou.
Você disse que a sua oração para Deus é: se você der só o que eu preciso. Alguém que está pedindo para Deus só o que eu preciso, o que precisa, não tem plano de repartir com ninguém. Qual é a definição de egoísmo? O egoísta não é egoísta pelo tanto que ele pede. O egoísta é egoísta pelo propósito que ele tem de usar o que tem. Então não importa se você pede pouco. O fato de você pedir pouco só mostra que você é medíocre. Mas o que você planeja fazer com o pouco que você está pedindo é que define o seu egoísmo. Eu falei: que Bíblia você lê? Efésios 4:28 diz assim: aquele que antes roubava, está falando antes da conversão, agora não roube mais, trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Honestidade, ninguém vai ter dificuldade de entender isso. Mas Paulo diz assim: para que tenha o suficiente para si e para repartir com o necessitado. Deus não quer te dar só o que você precisa. Se Ele te der só o que você precisa, você não tem nada para fazer por ninguém. Então é evidente que Deus quer que seja transbordante. Agora, quanto mais eu faço pelos outros, mais Ele transborda.